aberto, eles praticamente todos estão no GitHub. O que não está tem um espelho no GitHub, então você sempre vê lá. Então é a plataforma oficial de todos aqueles códigos que o Diego mostrou aqui. Eles de alguma forma eles vão parar no GitHub e você consegue ver esse código e contribuir com esse código. E o nome dessas contribuições é pull request. Esse nome é horrível, é o nome que o GitHub escolheu, não é o nome do Git, mas é uma forma de você falar para um terceiro para você mexer no código dele. Pensa que você está trabalhando com um cara da sua equipe ali fazendo um trabalho e tem uma galera fazendo um outro trabalho e você quer ajudar eles. Só que você não é do grupo dele, você não tem permissão para mexer no código dele, você não consegue. E aí você cria um pull request, falou, pega aí a minha mudança que eu acho que ela vai ser boa para vocês. Então o GitHub ele te dá uma plataforma para você fazer essa troca de código e por isso que ele ficou tão grande. Hoje, enfim, eles foram comprados pela Microsoft, os mais nerds aí por quanto? Acho que foi mais de 1 bilhão, a Microsoft acabou de comprar, um monte de gente ficou bravo, né, que falou que eles vão acabar agora com o Skype, mas enfim, aí já é outro ponto. É 5, acho que até mais do que 1 bilhão, mas passou de 1 bilhão já tá bom, né, não tem problema. E para fazer code review, isso aqui é importante também, várias empresas têm isso na cultura, então muitas vezes você não faz uma documentação, porque realmente muitas vezes não é viável, mas você revisa o código antes desse código entrar em produção, então o GitHub também ajuda com ferramentas para isso. E aí chegou finalmente na parte que eu fiquei atrapalhando o Diego aqui para ele não dar muito spoiler, que é o que vai fazer uma grande diferença quando o bicho pegar. Então, quando você está no dia a dia, nos problemas mais fáceis, não faz muita diferença se você fez faculdade ou não. Eu não sei se todo mundo sabe, mas grande parte das pessoas que hoje estão no mercado não tem faculdade. Eu acho que isso até é uma coisa boa, porque não tem por que limitar. A gente não tem regulamentação, a gente não tem CRE, essas coisas, e eu não acho isso ruim, mas muitas vezes, quando o problema fica muito difícil de resolver, a pessoa nem conhece um algoritmo ou uma estrutura de dados adequada para resolver o problema. Então, o que o Diego respondeu aqui, que é o mais importante, é com certeza o que mais importante vocês têm para absorver na faculdade. Porque todas as outras matérias, elas vão ter sua importância, mas essa aqui, para quem quer, de novo, estou falando para quem quer ser programador, essa daqui é a base. Sem isso aqui, você não vai programar em linguagem nenhuma. Não adianta você saber Java, JavaScript, se você não conhecer isso aqui, não vai fazer muito sentido as coisas que você está fazendo e você vai fazer coisa errada. Então, essa é uma vantagem competitiva. Então, muitas vezes você pensa, pô, estou perdendo muito tempo aqui na faculdade e a galera já tá trabalhando, já está ganhando dinheiro e, de novo, não precisa fazer faculdade para ganhar dinheiro na nossa área, mas pensem que isso é uma vantagem competitiva. Então, use o tempo que vocês estão aqui para realmente aprender as disciplinas e realmente conseguir tirar proveito. Porque também falar, fiz a faculdade, mas não fiz nenhum trabalho de estrutura de dados, não vai adiantar nada. Você vai saber, talvez até menos do que o cara que não fez a faculdade. Então tem que realmente se dedicar. Além dessa parte, que é bem importante, que é mais a parte de baixo, tudo isso aqui eu fiz questão de escrever, porque muitas vezes a gente fala, isso aí é coisa de AED 1, né, de algoritmo 1, ninguém usa. Cara, não tem como usar. Essas coisas todas, vocês aqui já viram milhares de vezes, é isso que a gente faz. O resto é bobeira. O resto você aprende, é assim que faz, tá bom, vou fazer assim a partir de agora. O que importa mesmo é o que está aqui. E aí a gente tem algumas formas de usar aqueles recursos básicos que todas as linguagens têm. Algumas não tem um, outras não tem outro, mas no geral todas as linguagens têm. São os paradigmas. Então a gente tem alguns paradigmas de programação, deve ter uns 5, 6, mas eu vou falar aqui dos dois mais populares atualmente. Talvez, se eu fosse falar, se parece 10 anos atrás, eu falaria de procedural, imperativo, mas que é o quê? Orientação a objetos. Então é a ideia de você tentar mapear o mundo real a partir você mapear o mundo do computador a partir do mundo real. Então você vai tentar dar nomes parecidos com o mundo real. Eu vou derrubar isso aqui. Isso é o mundo real. Então eu vou mostrar aqui que vai ficar mais fácil, espero que dê para ler. Então, por exemplo, na Pathball eu faço sistema de gestão de eventos. Um evento como esse, a Pathball tem um aplicativo que ele faz a gestão desse evento para você de ponta a ponta. Então, a gente tem alguma coisa parecida com isso. Eu tenho que definir quem é o meu evento, o nome dele, a data e de início e fim. Isso daqui é o que a gente chama de classe. E na classe, ou fora da classe, não importa, a gente vai criar objetos usando essa estrutura. Pensa que é tipo uma receita de bolo. Como funciona um evento? Um evento tem nome, data inicial, data final. E depois a gente vai instanciar, é o termo que a gente usa normalmente, objetos com esses atributos da classe. Então, isso daqui é um evento específico, é a CPEC,
e isso daqui é a definição de um evento qualquer. Essa é basicamente a diferença de classe e objeto, que eu não sei porque quando a gente aprende lá em AED 2, cara, é impossível entender isso aqui. Mas pra mim isso aqui agora é babaca, mas pra maioria daqui deve estar impossível, e sei lá, pra mim também já foi impossível. Mas não sei porquê, porque é muito simples, né? Tá impossível aqui pra alguém? Ninguém vai levantar, né? Ninguém, mas pra mim era impossível. E hoje isso é fácil, mas é porque a gente precisa praticar. Mas o paradigma que mais me interessa hoje nem é o de orientação a objeto. Mas a orientação a objeto talvez hoje ainda seja o mais popular, provavelmente porque Java é a linguagem ainda mais usada do mundo. Vai perder para JavaScript já, mas não vou entrar nessa discussão. O pessoal que sabe dessas polêmicas. Mas enfim, a parte funcional é uma forma de programar, como o próprio nome diz, baseado em funções ou métodos, depende da linguagem que você está, e que é uma coisa que hoje me chama muito mais atenção do que orientação a objeto. E você pode também misturar as duas, depois a gente vai falar como que é possível misturar vários paradigmas, mas eu estou pondo isso daqui, eu sei que vocês não vão conseguir entender o que é uma função pura, até porque eu nem vou explicar, mas é para que quando eu passar esses slides para vocês, quem for se interessar, tem como falar, cara, o que aquele doido estava falando de função pura? Porque não faz sentido, né? Então eu vou tentar pesquisar, porque esses conceitos são muito importantes. Se vocês querem ser um bom desenvolvedor, vocês vão precisar entender praticamente tudo que está nesses slides. Então é importante, mesmo que eu não explique, que vocês consigam pesquisar depois, por isso que está escrito aqui. Mas vamos para um exemplo daquele que estava grifado aqui, que é a função de alta ordem, que talvez é o mais difícil de todos aqueles ali, mas é só para a gente dar um pouquinho de graça aqui também. Então vamos de novo no exemplo dos eventos. Então eu tenho aqui um método que eu não sei qual é a implementação. Estou fazendo igual o Diego, né? Ele põe a caixinha lá e falava, ó, lá dentro eu não sei o que está, mas é a mesma coisa. Então eu tenho um jeito de pegar uma lista de palestras. Aqui nessa palestra eu tenho como saber se ela está acontecendo agora ou não. Os nomes estão bem sugestivos, isso é um bom padrão também. Então, ó, estou vendo se a palestra que eu estou passando, isso aqui é uma função. Quem for fazer o curso amanhã, a gente vai ver isso com bem mais calma, tá? Mas aqui não dá tempo de explicar tudo. Então aqui, eu vou ver se a data está antes de agora ou se está depois de agora, ou seja, eu quero saber se a palestra está rolando. A minha palestra retornaria true, a palestra do Diego retornaria falso porque ela já acabou. Então é basicamente isso que essa função faz. E aí eu uso uma outra coisa funcional que é chamar uma função filter, que hoje em dia quase todas as linguagens têm, até Java que demora para evoluir já tem. Eu programei Java 10 anos da minha vida, tá? Mas hoje eu tenho birra. Então esse filter aqui, ele vai usar o retorno daquela função, mas vejam que está faltando alguma coisa, não sei se vocês conseguem perceber. Aonde que está a palestra? Nesse cara aqui, nesse trecho. Exatamente, o método filter, e essa é uma vantagem do JavaScript com relação a Java, mas aqui não é piada, aqui é sério mesmo, é porque função em JavaScript é um objeto como qualquer outro, em Java não. Então eu consigo passar uma função para um outro método. Em Java eu consigo fazer um monte de gambiarra, porque não é da linguagem, mas aqui sim. Então na verdade eu estou falando para o filtro que eu quero que ele use essa função, mas eu não estou chamando a função. Para quem já sabe um pouco de procedimento, esses nomes aí, deve estar entendendo um pouquinho. Então o que o filter vai fazer? A gente vai implementar isso amanhã no curso para vocês verem como funciona. Ele vai chamar para cada palestra para ver se vai dar true ou vai dar falso. Só que ele faz isso para você. Então o que eu economizei com isso aqui? Aquele forzinho maroto que todo mundo usa. Então ao invés de eu fazer aquele for de i, ou JavaScript dá para fazer vários tipos de for, né? Tem uns 4. Mas esse código, ele é muito melhor, por quê? Porque a função está isolada. Eu consigo usar essa função em qualquer contexto, ela não está dentro do meu for. Ela pode estar em qualquer lugar e eu incorporo. Com o for vai ficar parecido? Vai, mas vai ter o for, você vai ter o if, você vai ter uma série de coisas. E o que é mais legal da programação funcional é que qualquer pessoa que já usou programação funcional conhece filter. E ele vai olhar o seu código e vai saber que é um filter. Se você tivesse usado for, como que ele vai saber? O for pode fazer qualquer coisa. Ele vai ter que olhar o for, ele vai ter que olhar o if que está dentro do for, ele vai ver o que você retorna. Então a programação funcional, ela torna legível vários conceitos, como filter, map, redux. Tem uma série de conceitos que são iguais, porque ele vem da matemática, aí o Fabrício, a galera aí mais da matemática, a Mercedes pode falar melhor que eu, mas vem da ideia de matemática de função mesmo. Você passa um valor, a função calcula e retorna um resultado. E aqui eu só estou fazendo um log para mostrar o que é o resultado. Só que eu falei que eu ia falar de High Order Function, e eu pus em inglês, acho que eu pus em inglês não, né? Estou me contradizendo, mas aqui a sigla está em inglês,
porque vocês precisam aprender os termos em inglês. Então uma High Order Function, que é esse cara aqui, o que ele é? Ele é uma função que retorna outra função. Então se você vier aqui palestrante da empresa, então você vai conseguir passar o nome da empresa, passar a palestra e depois filtrar onde o nome da empresa for igual ao nome da empresa. Só que vejam que essa setinha aqui em JavaScript, para quem não está acostumado com essa sintaxe, é uma função, tá? Então eu estou fazendo que uma função retorne uma outra função. E para que serve isso? Aí eu vou bagunçar tudo. Eu consigo salvar uma closure para salvar uma informação dentro de uma função e depois usar. Então veja o que acontece aqui. Mesmo sem entender, vocês vão entender o resultado final. Então eu estou chamando uma função, passando Pepco, que é o nome da minha empresa. E aí eu estou guardando esse resultado em uma outra variável, que chama palestras da Pepco. Beleza? Então eu só estou executando essa primeira parte aqui, ó. Eu passei o nome da empresa e retornei tudo isso aqui, inclusive esse palestra setinho. E aí aqui embaixo eu estou falando que eu quero as palestras da Pepco e as palestras que estão acontecendo agora. Eu não sei se fica muito difícil, eu acho que sim, fica bem difícil de entender, mas por causa da forma como o filter funciona e por causa da forma como eu consigo retornar função de função em JavaScript, eu consigo fazer um código que ele é praticamente igual àquele outro. De novo, o cara que conhece filter, ele já ia ter entendido aqui, só que ele é um código muito mais complexo. Só que eu resumi ele em passos que quando você se acostumar com essa ideia, você vai conseguir entender muito melhor. E eu não estou falando dessas coisas todas por falar. Hoje em dia, principalmente no mundo JavaScript, ele tem uma aplicação prática com tecnologias muito usadas, como React, GraphQL. Então, se vocês entenderem isso aqui, quando a gente chegar lá no fim, que é a parte que eu falei que é fácil, você não vai entender o que está acontecendo. E aí vai te dar muito trabalho para você conseguir resolver problemas que na verdade são fáceis, é que você não entendeu o que tinha antes. Beleza? Eu acho que a maioria de vocês está meio que, putz, virou, né? Não entendi nada, mas faz parte. Quando eu vi a primeira vez isso, também assusta, depois você vai se acostumando. E a melhor forma de se acostumar é praticar. Então não tem muito outro jeito. Ah, Felipe, se eu ler 30 slides de High Order Functions eu vou conseguir fazer? Jamais. Nunca vai conseguir fazer. Você vai ter que ir lá fazer. Você fala, caramba, era para estar retornando um boolean e está retornando uma function, tá errado. Aí você vai de novo, fala, caramba, agora está retornando um define. Aí você vai de novo. E aí você vai, e vai. Talvez você fique um dia, talvez você fique 10 minutos, mas você vai apanhar. De primeira não vai funcionar. Então se você nunca treinar, quando você for tentar fazer também você não vai conseguir. Então você tem que praticar. E tem várias formas de praticar. De novo, vocês são privilegiados. Para participar de competições de programação, algumas delas você precisa estar na faculdade. Ou você precisa estar no ensino médio, sei lá. Vocês estão na faculdade, tem uma competição que é a maratona de programação. Eu nem sei como a UEMS tem sido nos últimos anos, mas no meu terceiro ano a gente conseguiu classificar para a etapa sul-americana. Mas é uma competição muito difícil, que você vai ter que implementar todos os algoritmos básicos e avançados praticamente da literatura, se você quiser ter alguma chance de chegar longe nessa competição. Só que de quebra, mesmo que você nunca ganhe nada com a maratona, como eu nunca ganhei nada, só o conhecimento, né, nunca ganhei dinheiro, ela vai te dar uma vantagem competitiva muito grande. E até no seu currículo, que é uma coisa que eu nem ligo muito para currículo, mas quando eu via, eu recrutei pessoas por muitos anos, e quando eu via maratona, eu falava, opa, esse cara sabe programar. Porque ele não consegue ir muito longe na maratona se ele não souber programar. Então, é uma área muito interessante, e não é à toa que Google, Facebook, IBM fazem suas maratonas e ficam de olho também nas maratonas oficiais que tem por aí. Então, todos os caras que ficam nas primeiras colocações acabam indo para essas empresas, porque simplesmente eles vão lá e já contratam e pronto, porque sabem que o cara sabe programar. Tem outras plataformas para treinar. Na minha época era Spoge, era Uva, mas eu nem sei se esses caras existem. Mas essa Codility aqui é bem legal e muitas empresas, muitas mesmo, principalmente fora do país, estão usando para recrutamento. Então se você já treinar, quando você for fazer a prova, os caras vão usar a mesma plataforma. É óbvio que a plataforma aberta tem problemas diferentes, né? Senão todo mundo ia passar nas entrevistas. Você também consegue pegar os resultados online, o que não faz sentido nenhum, porque também as empresas não são burras, né? Depois da prova, elas vão conversar com você sobre a prova. Então, você pode até olhar a solução para falar, cara, não consigo resolver. Olha a solução, aprende, mas não fica só na solução copiada. Essa aqui é a mesma ideia, e essa de baixo, na verdade, é uma forma bem fácil de mexer com tecnologias web. Com alguns cliques você consegue criar um projeto, você não precisa nem instalar na sua máquina, ela roda direto no Chrome, no Firefox, em qualquer lugar. Então isso aqui é bem interessante para testar e aprender novas coisas. Mas aí, eu falei já muita coisa, e tudo que eu falei até então é meio que obrigatório se você quer ser desenvolvedor. Não tem muito para onde escapar. Mas, infelizmente, né, acabou essa vida de ter que aprender tudo.
Então, a partir daqui, você pode começar a ter algumas escolhas. Então, primeiro vamos falar das plataformas, né? A gente hoje tem um monte de plataformas no mundo, e a plataforma mais abrangente, acho que todo mundo aqui usou pelo menos uma vez, mas provavelmente o dia inteiro, né? Que a gente é viciado, a gente tem um problema, mas é a plataforma web. Então é a plataforma mais comum que a gente tem, e todo mundo tem acesso, né? Sua mãe tem acesso, minha avó usa, então não tem muita restrição. Você tem o desktop, que é aplicativo de computador, que também tem bastante uso, mas não é mais já tão comum como foi no passado, né? Que era praticamente a única forma. Você tem servidor, né? Coisas que rodam só no servidor. O Diego mesmo citou várias coisas aqui, que eu não sei se todo mundo consegue perceber, mas que não tem tela, não tem nada. É só um código maluco que fica fazendo alguma mágica lá, mas não é o usuário que mexe. O usuário mexe na ponta, depois tem uma série de sistemas que não tem tela, não tem nada. Tem os embarcados, então não sei se todo mundo já percebeu, mas tem o micro-ondas, tem relógio, ele sabe parar, e alguém teve que programar esse cara para ele saber parar de cozinhar. Então isso também está crescendo muito, né? Essa área de internet das coisas, você ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, você regar a horta automaticamente. Até o Delair, que é professor aqui da UFMS fazendo doutorado, ele tinha a hortinha dele aqui em Dourados, que ligava sozinha. Enfim, dá para fazer bastante coisa bem legal. E iOS e Android, que muitos de vocês acho que devem querer ser desenvolvedores iOS e Android. Eu vou falar muito disso amanhã, mas também já falo um pouco hoje, que são plataformas que tem bastante mercado, só que muitas vezes a web acaba ganhando, principalmente empresas que estão começando, porque é muito caro você desenvolver uma aplicação nativa para iOS e Android, mas tem mercado, a gente vai falar mais disso amanhã e mais um pouquinho hoje. Mas a minha dica é, comece pela web. Talvez você vai ficar só nela, talvez você vai ter que sair, mas a chance de você conseguir ficar a vida inteira nela, se apaixonar e gostar, é muito grande. Então, comece por uma coisa, porque se você tentar estudar todas ao mesmo tempo, você vai ser ou médio ou ruim em todas elas. Então é melhor você escolher uma só, e quando alguém te perguntar, você sabe Android? Não sei. Então essa é a resposta mais legítima que a gente gosta de receber quando a gente está recrutando alguém ou quando a gente está numa conversa técnica. Porque a maioria das pessoas tem vergonha de falar que não sabe, e fala que sabe, e aí que começa a se enrolar. Então se alguém te perguntar alguma coisa, seja plataforma, seja framework, qualquer coisa, você não sabe, responda, eu não sei. Então essa é a parte mais simples, mas é muito difícil de fazer. Eu tenho nosso orgulho, né, de não querer falar que não sabe, mas é importante, isso faz diferença também em recrutamento. Então, mas o que é o web? Então a web ela mudou muito, né? Antes nem tinha web, né? Mas tinha os mainframes lá, que era um processo que você enfiava um cartão, esperava horas e pegava o cartão de volta. Você entrava dentro do computador, né? Hoje em dia o computador que entra no nosso bolso. Enfim, tem o PC, tem a web, e hoje a gente tem o que muita gente chama de clientes conectados. Então o que mudou, né? Antigamente o servidor gerava o conteúdo HTML e postava. Então hoje em dia a gente não vê mais site assim, tirando o Craigslist, né? Isso aqui é um site anunciado dos Estados Unidos e do mundo todo, mas nos Estados Unidos ele é muito forte e ele é esse negócio aí, um monte de link. Então é uma bosta, mas a galera usa, né? Assim, ele é ruim para quem é um desenvolvedor, mas para o usuário